sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando sobre o filme Esqueceram de Mim, porque finalmente eu assisti esse filme pela primeira vez. Mas antes de começar, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme e o que vocês acham dele. E no caso, gente, uma vez, se você nunca assistiu esse filme, o que eu acho meio difícil, porque esse filme é antigo e acho que muita gente já assistiu ele, mas caso você não tenha assistido, não assista esse vídeo se você não quer receber spoiler da história inteira, porque como eu vou contar a história do filme todo, eu vou acabar dando spoiler da história do filme. Então, se você nunca assistiu esse filme e pretende assistir ele nesse Natal, não assista esse vídeo. Assiste o filme primeiro, depois assista esse vídeo, se você não quiser receber nenhum spoiler. E agora falando o que eu achei do filme e sobre a história dele, gente, eu me perguntei, agora eu entendi por que ele é considerado um clássico de Natal, um filme clássico de Natal. Eu amei esse filme, eu me matei de rir em vários momentos, e eu passei o filme inteiro me perguntando por que eu nunca assisti esse filme. Eu amei ele, eu acho que já é um dos filmes que eu com certeza vou assistir todo o Natal, e agora eu entendo por que todo mundo fala que ele é um clássico de Natal. Antes eu não entendia muito, agora eu entendo. Inclusive eu tô até querendo assistir o segundo já, porque eu sei que ele tem um segundo. Na verdade eu acho que ele tem mais 3 filmes, acho que são 4 filmes ou 5, Esquecendo de Mim. Só que só 2 tem o Macaulay Culkin, né, que é o ator que faz o protagonista desse filme. Que é o primeiro e o segundo. Os outros eu acho que nem tem o Macaulay Culkin. Mas eu me perguntei o filme inteiro por que eu nunca assisti esse filme. Porque eu acho que, assim, quando eu era mais nova, eu já tinha assistido partes soltas desse filme e eu não tinha gostado. E agora, quando eu fui assistir, eu amei esse filme. E agora, falando da história do filme, o filme começa mostrando a casa do personagem do Macaulay Culkin, né? Que é o Kevin. Onde ali tem um monte de gente, né, e um monte de criança, que a família inteira vai viajar de férias para Paris. Eu não lembro agora que eles vão passar, acho que o Natal em Paris, era alguma coisa assim. Então eles estavam se arrumando para viajar. Tanto que tem um momento lá que o Kevin, que é o personagem do Macaulay Culkin, tenta falar com a mãe dele para pedir ajuda, né, porque ele não sabe se virar para arrumar a mala dele. Então ele começa a pedir ajuda para as pessoas e meio que ali todo mundo ignora ele, né. Tem horas que as pessoas ignoram ele ou brigam com ele. Tem vários momentos assim, enquanto eles estão ali nessa confusão de arrumar as coisas para poder viajar. Porque eles iam viajar no dia seguinte, então eles estavam arrumando um dia antes. Tanto que tem até um momento que eu acho que um irmão do personagem Macaulay Culkin, que realmente eu não vou lembrar o nome, fala ali com ele, porque eles estão ali na janela e eles veem um vizinho e ele começa a contar umas histórias desse vizinho que assustam o Kevin, porque o Kevin, nesse início do filme, ele é bem medroso. Inclusive, eu me identifiquei com ele, porque eu, quando era criança, era igualzinho o Kevin nessa questão. Eu era bem medrosa, qualquer história me assustava. Então, eles começam a contar essa história meio pra assustar o Kevin sobre esse vizinho. Inclusive, depois ele descobre que é tudo mentira, mas eu já falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. E enquanto eles estão ali arrumando, chega ali na casa deles um policial para avisar que tá tendo assaltos ali pelo bairro, que é para eles verem da segurança da casa. Só que tá até o momento que esse policial até tá conversando com o pai do Kevin, e o Kevin tá ali perto. Aí quando o policial sorri, tipo, brilha um dente, que ele tem tipo um dente de ouro, alguma coisa do tipo, o Macaulay Culkin. E o Kevin até estranha nesse momento, mas depois o policial vai embora e aí eles ficam ali jantando, onde ali o Kevin acaba brigando com o irmão dele, porque o irmão dele começa a implicar muito com ele, principalmente porque eles pedem pizza ali pra eles comerem à noite, e o irmão dele comeu a única pizza que o Kevin comia, literalmente, que eles pediam pro Kevin. Então o Kevin acaba brigando com ele, e ele acaba literalmente meio que ficando de castigo ali. A mãe dele briga com ele e ele manda ele pro quarto dele lá no... Não é nem pro quarto dele, acho que pro quarto que é lá no porão, tipo no porão. Não sei se é no porão ou é no último cômodo da casa, era alguma coisa assim.
Tanto que nessa hora o Kevin até briga com a mãe dele e ele fala que não queria mais ver ela, nem a família deles. E no dia seguinte, a mãe dele até fala no início que eles iam acordar 8 horas da manhã para sair no dia seguinte. Só que acaba que durante a noite acontece muita ventania e acaba acabando toda a força da rua inteira do Kevin. E na hora que acaba, no dia seguinte, quando eles acordam, eles ainda estão sem energia. Então os relógios não funcionam e nem os telefones. Resumindo, eles perdem o horário porque quando eles acordam já é meio-dia, né? Nem 8 horas da manhã, é meio-dia. E aí eles saem correndo ali para se arrumar, só que eles esquecem de acordar o Kevin. Tanto que eles alugam uma van para eles, não foram com os carros deles que estavam ali, porque não tava só a família do Kevin ali. Acho que tava os tios e os primos do Kevin também, além dos pais dele e os irmãos dele. Então, os carros estavam tudo na garagem, eles alugam uma van. E tem um momento lá que até, eu não sei se é a irmã do Kevin ou se é a prima dele, eu acho que é a irmã dele, que ela vai contar quantas crianças tem ali pra ver se tá todo mundo ali. Só que nessa hora chega o filho dos vizinhos do Kevin, que agora eu não vou lembrar o nome do personagem. Que ele porque antes deles irem pra van, esse filho do vizinho deles começa a conversar com quem tá dirigindo, que é com o motorista ali. E ele acaba entrando nessa van. Então, quando eu acho que é a irmã do Kevin, eu ia falar do Macaulay Culkin. Quando a irmã do Kevin começa a contar as crianças, ela acaba contando ele junto, achando que é o Kevin. Porque ele tá de costas, então ela não percebe que ele não é o Kevin. Então, aí a mãe dela depois, né, até pergunta quando tá todo mundo dentro do carro, se tava todo mundo ali. E ela fala que sim, que acho que eram 11 crianças, ela fala que tem 11 crianças ali. Tinha 11 crianças e aí eles vão pro aeroporto, conseguem pegar o voo, quase que eles não conseguem. Nisso a gente volta pra casa, onde eu tô com o Macaulay Culkin, mas Macaulay Culkin é o nome do ator. Onde o Kevin acaba acordando e ele começa a procurar pela casa, pela turma, pela família dele, né? Porque ele não vê ninguém, tanto que ele acha que ele é o único que acordou. E depois ele acha que eles foram embora sem... Porque quando ele começa a chamar os pais dele, se eu não me engano, e ele começa a ver que ele tá sozinho ali. Tanto que ele vai do lado de fora pra ver se os carros ainda continuam lá. Porque ele achou que a família dele tinha viajado sem ele. Só que quando ele chega lá, o carro tá lá, então ele fala, não, eles não viajou. E aí ele começa a pensar que ele, conseguiu fazer a família dele sumir, né? Tipo, como se ele tivesse poder de fazer a família dele sumir. E aí ele começa a aprontar, né, na casa ali. Ele literalmente tem hora que ele destrói alguma coisa lá acho que tipo a estante do quarto do irmão dele, porque ele quer pegar um negócio lá do irmão dele. Ele começa a fazer um monte de coisa que a família dele não deixaria se ele estivesse ali. Que nem assistir um filme que não era pra idade dele. Ele literalmente faz isso no decorrer do filme, come um monte de besteira. Essa cena, inclusive, é muito engraçada. Enquanto isso tudo acontece com o Kevin, a gente vai pra família dele que tá no avião, né? E a mãe dele começa a achar que ela tá esquecendo alguma coisa. Tá com a impressão de que ela esqueceu alguma coisa, só que ela não sabe o que é. Tanto que ela começa a mexer nas coisas dela, tentando pensar no que ela esqueceu. E aí que ela se toca que o Kevin não tá ali. Que ela esqueceu o filho na casa. Inclusive, essa foi uma coisa que eu pensei. Como é que ela conseguiu esquecer o filho na casa? Literalmente. E depois disso, como eu falei, como a mãe do Kevin percebe que o Kevin não tá ali, eles decidem que assim que eles chegassem em Paris, eles iam tentar tentar voltar pra casa pra buscar o Kevin. E eles fazem isso, só que eles não conseguem, mas eu já chego nisso. Enquanto isso tudo acontece, aparece ali na rua do Kevin 2 ladrões, né, que como eu falei, tava tendo assaltos ali na rua da casa do Kevin. E eles estavam pretendendo roubar a casa do Kevin. Só que eles veem que as luzes estão todas acesas, então que tem gente. Porque, como eu falei, apareceu um policial lá no início do filme que tinha um dente tipo de ouro que brilhou na hora que o Kevin até estranhou. Que na verdade esse cara não era policial, era o ladrão. Pelo menos eu acho que era o ladrão. Eu posso estar errado, mas o que eu percebi era o ladrão, literalmente fingindo ser o policial pra avisar ali. E eles estavam pretendendo roubar a casa do Kevin, né? Porque eles descobrem que a família iria viajar.
Só que quando eles veem que as luzes estão acesas, ele percebe que tem alguém ali. Então eles acabam desistindo e roubando a casa do vizinho, inclusive. Porque aquela criança lá que eu falei que tava na van junto com eles, que ela acaba saindo antes deles irem viajar, a família deles também ia viajar. Então acaba que eles acabam roubando essa casa. E enquanto isso tudo acontece, a família do Kevin finalmente chega em Paris e eles já vão direto tentando conseguir um voo, só que eles não conseguem. Então a mãe do Kevin começa a ligar para casa para tentar falar com o Kevin. Só que como eu falei, estavam sem luz e sem telefone, então o telefone não funciona. Na verdade, a luz já tinha até voltado, mas o telefone não. Então, ela não consegue se comunicar com ele, ela chega a ligar até pra polícia, pra mandar a polícia ir lá na casa ver como tava o Kevin. E a polícia até vai. Tanto que, como eu falei, o Kevin era muito medroso, então ele começa a ouvir uns barulhos do lado de fora e ele fica com medo e ele não vai atender a porta. Resumindo, a polícia acredita que não tem ninguém na casa. Que literalmente foi engano da mulher, que a mulher só achou que só contou errado, que a mãe do Kevin, né, no caso, só contou errado as crianças e que o Kevin tava com ela. Mas na verdade o Kevin tava na casa, mas ele ficou com medo, então ele não quis atender a porta. Por isso que o policial acredita que não tinha ninguém na casa. Nisso, como eu falei, o Kevin acho que ele fica uns dias sem a família dele e nesse momento ele tem que acabar se virando ali pra poder cuidar dele mesmo. Tanto que tem um momento que, como eu falei, ele destrói o quarto do irmão dele. Agora eu lembrei porque ele destrói pra pegar o dinheiro pra poder fazer compras pra ele, porque ele precisava comer, né? Então ele pega o dinheiro do irmão dele pra poder fazer as compras da casa. Tanto que nessa hora que ele tá fazendo as compras, porque ele precisava comprar, acho que uma pasta de dente pra ele, chega, né, nessa loja tá o vizinho dele lá, que os irmãos dele contam história assustando ele. Tanto que ele literalmente ele sai correndo da loja com a escova sem pagar, porque ele fica morrendo de medo do vizinho. Tanto que depois disso ele fica até se culpando, falando que ele virou um ladrão, porque ele roubou aquilo ali. Mas na verdade é porque ele saiu correndo, por isso que ele não pagou, mas não porque ele quis. E enquanto isso tudo acontece, quando o Kevin chega na rua da casa dele, ele vê que os vizinhos dele estavam em casa, que é aqueles vizinhos que tinham viajado, mas na verdade não eram os vizinhos, eram sim os ladrões, né? Que como eu falei, eles roubam a casa dos vizinhos e não do personagem do Macaulay Culkin, né? Do Kevin. Tinha esquecido o nome do personagem. E nisso, os ladrões percebem ali porque eles já quase atropelam o Kevin no momento. E aí eles começam a estranhar, eles começam a seguir o Kevin. E nisso o Kevin até corre, porque ele começa a seguir pra tentar descobrir onde ele morava, alguma coisa assim. Porque eles achavam que ele morava naquela casa que eles queriam roubar no início do filme. E eles começam a seguir o Kevin. E o Kevin acaba conseguindo fugir, né? Que ele vai parar tipo numa igreja ali. Aí ele se esconde ali no meio do presépio pra esses ladrões não pegarem ele. E nisso, os ladrões resolvem voltar pra casa porque eles acham que não tem ninguém naquela casa assim. Porque eles escutam, quando eles estão roubando a casa do vizinho, eles escutam um recado que acho que a mãe do Kevin ou alguém ali que tava da família do Kevin que tava ali tentando ligar, ligam pra esse vizinho e deixam um recado pra falar do Kevin, falando que eles tinham viajado sim. Então, eles acabam escutando esse recado, então eles resolvem voltar. Só que quando eles voltam pra lá, eles veem umas pessoas na janela, porque o Kevin começa a... Como é que eu vou explicar? Ele cria, pega, boneco, estátua, alguma coisa do tipo, pra fingir ser pessoas ali, pra mostrar que tinha gente sim na casa, que ele não estava sozinho. Pra, enganar os ladrões. Quando isso tudo acontece, a mãe do Kevin acaba, como eles acabam não conseguindo um voo, só iam conseguir um voo daqui 2 dias, então a mãe do Kevin resolve ficar no aeroporto para tentar ver se alguém desiste do voo, de ir no voo, para ela poder pegar a passagem no lugar dessa pessoa e voltar para casa, e a família volta para casa lá do parente que eles iam para Paris, que eles iam ficar ali em Paris. Então, enquanto isso, a mãe do Kevin fica tentando convencer as pessoas a desistir de viajar para ela poder pegar a passagem e voltar para casa. Ela passa uma boa parte do filme fazendo isso.
Enquanto isso tudo acontece, como eu falei, o Kevin ele acaba tendo que se virar sozinho e ele começa a sentir falta da família dele. Tanto que ele começa a se arrepender das coisas que ele falou, né? Porque ele falou que ele não queria mais ver a família dele, nem a mãe dele. Então ele começa a se arrepender disso e começa a sentir falta da família dele. Inclusive tem até um momento que essa cena eu achei engraçada, que ele vai fazer compra no mercado, literalmente. Ele vai fazer compra porque que ele precisava comer. E ele começa a inventar ali, porque a mulher, quando vai vender, do caixa ali, quando ele vai passar, começa a estranhar que ele tá fazendo as compras sozinho e tudo mais. Aí ele fala que a mãe dele tava no carro, que ele veio fazer as compras, mas ela estranha, mas ela vende as coisas pra ele. E depois disso ele tem que aprender a se virar e ele começa a perder os medos dele, porque ele tinha muito medo de ir no porão da casa deles, que era onde ficavam as coisas pra lavar roupa, né? A máquina de lavar roupa. Então ele acaba ele enfrenta esse medo para poder lavar a roupa dele. Então ele acaba tendo que fazer tudo da casa. Tanto que ele até chega no momento que ele decora a casa pro Natal. Ele corta uma árvore lá, porque lá nos Estados Unidos é muito comum usar árvore viva e não árvore falsa. Então ele corta uma árvore lá para fazer uma árvore de Natal. Ele literalmente se vira ali. Ele tem que se virar sozinho. Tanto que tem até o momento que os ladrões, eles começam a estranhar, achando que não tinha ninguém na casa, porque eles percebem que no dia, à noite tinha gente, mas durante o dia não tinha ninguém. Então, eles começam a estranhar, e aí eles vão ali meio que pra investigar se tinha gente na casa ou não. E aí o Kevin apronta uma que eu me matei de rir nessa cena. Que como eu falei, tem um momento no filme que ele assiste um filme que a família dele não deixava ele assistir porque ele era muito novo pra assistir aquele filme. Que era um filme meio violento. Aí ele coloca esse filme. Em outro momento também ele coloca esse filme quando ele pede uma pizza pra ele. Mas ele também coloca esse filme pra assustar o ladrão. Então eu me matei de rir com essa cena. Eu nem sei que filme que é, mas eu me matei de rir com a cena que ele coloca esse filme pra ajudar ele a assustar os ladrões ou pra enganar o cara lá, o entregador da pizza. Essas cenas eu me matei de rir. E voltando agora pra mãe do Kevin, ela consegue um voo, mas não era para a cidade onde eles moravam, né, pra onde eles moravam, era pra uma outra cidade. Só que chegando lá, ela descobre que não tem voos e que só teriam voos quase no Ano Novo, praticamente. Bem depois do Natal. E aí ela conhece um grupo de pessoas ali que falam que eles vão viajar ali, que eles vão pra perto de onde ela mora, só que eles vão de carro e eles oferecem carona e ela aceita e ela vai com eles pra conseguir ir pra casa. Enquanto isso tudo acontece, o Kevin acaba resolvendo, depois, né, que ele arruma a casa pro Natal, ele acaba resolvendo ir falar com o Papai Noel, e ele até pede pro Papai Noel que ele não quer nada de presente, ele só quer a família dele de volta. Porque, como eu falei, ele tá sentindo falta da família dele agora, né? Depois desses dias que ele tá sozinho, ele tá sentindo falta da família dele. E depois que ele vai falar com o Papai Noel, ele vai na igreja, onde tá... Eu ia falar que tá sendo uma missa, mas não é bem uma missa, eu acho. Eu acho que é uma missa, mas eu não tenho muita certeza, porque tem tipo as crianças cantando do coral da igreja. E ali ele encontra o vizinho dele, né? E o vizinho dele e ele acabam conversando. E o Kevin acaba descobrindo que as histórias que contavam desse vizinho era, na verdade, tudo mentira. E acaba virando muito amigo desse vizinho, tanto que ele até desabafa com esse vizinho, falando da questão dele sentir falta da família dele. E esse vizinho acaba falando com o Kevin, contando também que ele tava ali porque ele queria ver a neta dele cantar, porque era a única forma dele ver a neta dele, porque ele era brigado com o filho dele, né, que uns anos antes eles tinham brigado e ele falou que não queria mais ver o filho dele. Então, por causa disso, estavam brigados e essa era a única forma dele conseguir ver a neta dele. E o Kevin até deu um conselho pra esse vizinho dele, né, falando pra ele ligar pro filho dele e pedir desculpa pra eles voltarem a conviver todo mundo junto. O Kevin dá esse conselho pra esse vizinho. E eu olhando só pensei, gente, o menino tem 8 anos dando conselho pra um adulto. Eu literalmente olhei isso e eu fiquei tipo, mentira, que ele tá dando conselho pra um adulto, sendo que ele só tem 8 anos. Acho que é 8 anos que ele fala que ele tem, né? O Macaulay Culkin eu sei que não tinha 8 anos, mas o personagem eu acho que tinha 8 anos.
Quando ele chega em casa, porque assim, na verdade, antes disso acontecer, os ladrões vão pra casa dele de novo, antes dele ir no Papai Noel e ele ir na igreja, os ladrões. Eu não lembro se os ladrões falam com ele ou ele escuta os ladrões falando que eles iam assaltar a casa do Kevin às 9 horas da noite. Tanto que depois que ele vai pra igreja, ele corre pra casa e começa a criar armadilhas pros ladrões, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da casa. E depois disso, né, depois que ele arruma tudo, ele prepara alguma coisa pra ele comer. Quando ele vai comer, dá 9 horas da noite, e aí ele percebe que os ladrões estavam vindo pra casa dele pra roubar. E literalmente eles vão ali pra roubar. E toda a cena dos ladrões tentando entrar nessa casa e tentando... Na verdade, eles não estão ali nem pra roubar a casa, eles estão ali atrás do Kevin, porque eles estão com raiva que o Kevin enganou eles no decorrer do filme, achando que eles... mostrando que tinha gente na casa quando não tinha. Então eles não estavam mais atrás pra roubar, eles estavam ali literalmente pra pegar o Kevin, porque o Kevin enganou eles. Então, toda a cena deles tentando entrar na casa e correndo atrás do Kevin e até do lado de fora e caindo nas armadilhas foi as cenas mais engraçadas do filme. Eu chorava de tanto rir dessas cenas. Eu me matei de rir toda essa cena. E tem até o momento que o Kevin, ele faz tipo uma tirolesa, que ele vai pra casa da árvore que eles tinham ali. Tanto que os ladrões vão atrás, e essa cena eu me matei de rir, que eles vão atrás, só que eles vão pendurado na corda. E quando eles estão quase, tipo, não estão nem na metade do caminho, o Kevin vai lá e corta a corda. Mas tem vários momentos, inclusive tem até um momento antes disso, que o Kevin, entre as armadilhas ali, ele acerta, tipo, uma lata na boca na boca não, na cara dos ladrões. E aquele ladrão que tem um dente de ouro até perde o dente. Depois até quem encontra esse dente na casa é o pai do Kevin. Mais pra frente, mais pro final do filme. Inclusive tem até uma outra cena que essa cena eu me matei de ir, porque um dos irmãos, eu não sei se é irmão ou primo do Kevin, tem uma aranha de estimação. E depois que o Kevin tenta destrói ali tipo uma estante do quarto do irmão dele pra pegar o dinheiro pra ele poder fazer as compras, o aquário onde tava tipo um aquário onde tava essa aranha quebra e ela fica andando pela casa o filme inteiro. Tanto que essas cenas foram umas cenas que eu não olhei porque eu tenho uma certa agonia de aranha. Eu não gosto de aranha, eu tenho pavor de aranha, na verdade. Então essas cenas eu nem olhei. Mas teve essas cenas e tem um momento lá que antes dessa cena da tirolesa, que um dos ladrões consegue pegar o Kevin, só que quando ele vai ver assim pra frente, que esse ladrão pega o pé do Kevin. E ele tá assim de frente, ele vê a aranha do irmão dele. E aí ele pega e joga nesses ladrões, né? Joga nesse ladrão que tá que tinha pegado ele. E depois acaba que essa aranha vai pra cima do outro ladrão. E esse ladrão que tinha pegado o Kevin, literalmente vai lá e acerta um negócio lá pra tentar matar a aranha no cara. Essa cena eu me matei de rir. Mas dessas cenas da aranha realmente eu não olhei, porque eu tenho uma certa agonia de aranha. E depois disso acaba que o Kevin, quando eles estavam quase ali na casa da árvore, ele resolve fugir pra casa daquele vizinho lá que tinha viajado, né? Porque os ladrões já tinham roubado antes. Tanto que a casa tava até inundada, não sei falar certinho. Tava, tipo, literalmente alagada praticamente, porque os ladrões, quando eles roubavam, eles tinham, um dos ladrões, né, tinha a mania de abrir as torneiras da casa. Então, literalmente, tem hora que o Kevin vai entrar no porão, tá literalmente quase afundada a casa, nessa parte ali. Então, eles vão ali pra casa e acaba que os ladrões, nessa hora tem que os ladrões são até espertos. Porque o Kevin queria que eles fossem atrás dele. Só que eles dão a volta e acabam encontrando o Kevin quando ele sai do porão da casa desses vizinhos. E pegam ele, penduram ele numa porta e começam a ameaçar fazer coisas com o Kevin. Só que nessa hora chega aquele vizinho, que o Kevin tinha medo no início do filme, que agora ele não tinha mais medo. E ele literalmente acerta, tipo uma pá, alguma coisa do tipo, na cabeça dos dois, fazendo os dois desmaiarem, os dois ladrões. E ele leva o Kevin pra casa dele. Nisso chega a polícia, porque o Kevin já tinha ligado lá na casa dele, no momento que ele tá fugindo dos ladrões,
tem um momento que os ladrões estavam até distante dele e ele liga pra polícia. Então a polícia vem e prende esses 2 ladrões. Enquanto isso tudo acontece, a mãe do Kevin tá com aquele grupo de pessoas que ela pegou carona. E ela tá desabafando, falando que ela é uma péssima mãe, porque ela esqueceu o filho dela e que não sei o que. Ela começa a desabafar com esse cara, com quem ela vira amigo, que eles estão quase chegando na casa do Kevin. E depois dessa confusão toda, o Kevin acaba indo dormir, porque isso acontece na véspera de Natal. E no dia seguinte ele acorda no Natal e ele começa a procurar pela mãe, pelo pai dele e não acha ninguém. Até que a mãe dele chega, né? Inclusive tem até o momento que ele tá vendo a foto da família, mostrando que ele tá sentindo falta da família. E nessa hora chega a mãe dele, que a mãe dele finalmente consegue chegar ali. E aí eles acabam se reencontrando e o Kevin até pede, a mãe dele pede desculpa até pro Kevin. E o Kevin até pergunta, cadê o resto do povo, né, do pessoal? E ela fala que eles não conseguiram vir. E na hora que ela fala isso, chega o resto dos irmãos do Kevin, o pai do Kevin e os sobrinhos. Os tios e os primos do Kevin. Todo mundo chega ali nessa hora. E aí o Kevin acaba revelando, né, que ele que se virou sozinho, ele que fez as compras. Porque eles falam que eles têm que fazer compras, né? O Kevin fala, não, eu já fiz. E aí que o irmão dele até percebe que o Kevin mudou, né? Que o Kevin tava diferente e ele até pede desculpa pro Kevin. Porque o Kevin, literalmente, se você comparar o Kevin no início do filme pro final, ele mudou bastante. Porque ele deixou de ser uma criança medrosa primeiro e aprendeu a se virar sozinho. Então, ele teve essa mudança no decorrer do começo pro final do filme. E enquanto isso tudo acontece, como eu falei, no final do filme ali, o pai do Kevin até acha o dente de ouro lá daquele ladrão, que ele tinha acabado caindo quando o Kevin acertou uma lata na cara do cara. E o filme termina com o Kevin indo até a janela vendo um negócio. E quando ele mostra alguma coisa, né, no caso, e quando ele vai ver, é literalmente aquele vizinho dele fazendo as pazes com o filho dele. Porque, como eu falei, o Kevin aconselha, né, esse vizinho a fazer as pazes com o filho dele lá no início do filme. E no caso, o Kevin, quando ele dá esse conselho, mostrando pra gente que o vizinho seguiu esse conselho dele, né, no caso. Porque mostra ele ali com a família dele, né, com o filho, com a esposa do filho dele e a neta. Então, mostrando que ele fez as pazes com o filho dele, como o Kevin tinha falado pra ele fazer lá no início do filme. E é assim que termina o filme, inclusive esse filme. Eu quase chorei com alguns momentos e eu me matei de rir em vários. Principalmente as cenas em que os ladrões tentam invadir a casa do Kevin. Essas cenas foram as mais engraçadas do filme inteiro. Eu me matei de rir com essa cena. E agora eu passei o filme inteiro me perguntando por que eu não assisti esse filme antes. Eu me matei de rir com ele, eu amei ele. Já é um dos meus filmes preferidos de Natal e com certeza ele vai estar eu vou assistir ele em todo o Natal. Inclusive, se o ano que vem eu fizer um indicando o filme de Natal, é que esse ano não deu. Mas se o ano que vem eu fizer, ele vai estar na minha lista, porque eu amei. Inclusive, eu tô até querendo assistir o 2. Quem sabe durante o vlog de Natal eu não assisto o segundo filme, né? Que é o Esquecer de Mim 2 Perdidos em Nova York. Acho que é isso o nome do segundo filme. Quem sabe eu não assisto, aí eu falo o que eu achei no vídeo do vlog. Que eu tô pretendendo assistir até o Natal. Vamos ver se vai dar tempo. Porque eu também tô querendo assistir uns outros filmes. Mas esse filme eu amei. E agora eu entendo porque que muita gente fala que ele é um clássico de Natal. Agora eu entendo. Eu amei esse filme. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.